pessoal, estamos voltando então com a nossa aula falando sobre formatação e inserção de dados, ok? Eu vou continuar então falando aqui sobre formas de mexer com aquela nossa planilha, né? Ainda, né? Porque eu mostrei alguma coisa aqui com o mouse, só que o sinal do mouse não aparece. Então, só para deixar claro, quando você clica numa célula, por exemplo, eu vou escolher a que está escrita lá que a gente mesclou, Hoglog pesquisas, cursos, treinamentos e palestras, por exemplo. Cliquei nela. Eu posso, gente, ó, recortar ela e levar ela para um outro lugar, tá? Ó, como eu fiz aqui. Quando eu levo para um outro lugar e dou um Enter, ela recorta e tira aquela célula de lá, ok? Vou dar um desfazer aqui para ela voltar lá, tá? Porque eu arrastei com o mouse aquela hora e talvez seja uma forma um pouco mais difícil para quem está começando. Mas só para deixar o exemplo claro aqui, eu posso recortar e levar ela para outro lugar, ou eu posso clicar dentro da célula, dar um copiar e colocar em outro lugar. Copiar, colar. Eu posso dar um Enter simplesmente depois que eu coloquei, que eu colei, não é? E ela, que eu copiei e ela cola sozinha. Ou eu posso, né, fazer, copiar a célula do jeito que eu quiser, ok? Lá, ó. Vou clicar sobre a célula. Meu computador está lento porque eu estou com muita coisa aberta nele para dar os cursos aqui, perfeito? Eu posso clicar em copiar, clicar aonde eu quero e dar um colar, não é isso? Por exemplo, não é? Então, vamos supor, eu cliquei lá naquela célula, qualquer uma célula, tá? Vamos escolher essa somente por uma questão de aprendizado aqui, porque ela está mesclada. Eu dei um copiei, ó, aí eu vou lá na linha 12, ao invés de dar um Enter e simplesmente levar para lá, eu venho aqui e dar um colar. Colar o quê? Eu posso colar simplesmente, posso colar fórmulas, valores, posso dar ainda um colar especial aqui, ó, e abrir uma caixinha para falar, não, eu quero copiar somente os valores, eu não quero a formatação. Então ele levou lá, ó, sem mesclar as células. Percebam o seguinte, quando eu estou na célula A12, ela me traz todo o texto lá na barra de fórmulas. Ó. Todo o texto aparece lá. Quando eu venho para B12, não tem nada. Ó, porque essa célula, na verdade, ela está vazia. Essa célula apenas está cheia. Aqui está vazio. Se eu quiser escrever outra coisa aqui, ó, eu posso escrever. Ó. O que acontece? Tudo que eu quero está dentro de uma única célula. Se eu quero aparecer com tudo, o que eu faço? Eu aumento o tamanho da célula. Aumentando o que nesse caso aqui? A coluna, não é isso? Ó, eu dou 2 cliques lá na divisão da coluna e ela aumenta aquela coluna para mim, para que eu não invada a próxima célula, ok? Mas não é isso que eu quero deixar apenas aquela formatação, né? Eu quero aquele tudo lá, não quero esse item aqui, ó, né, que eu acabei de digitar, dei um desfazer agora, e eu quero simplesmente esse mesmo texto, vou selecionar ele todo novamente, vou mesclar a célula de novo, ó, mesclar e centralizar, mesclar através, mesclar células, ok? Eu quero mesclar e centralizar. Ela já fica, centraliza, né, tudo que o texto todo dentro daquela célula grandona agora, né? Porque eu selecionei várias células e transformei numa única célula, perfeito? E aí eu posso formatar isso de uma outra maneira, se eu quiser, ok? Somente dando uma outra característica para ela. Vale a pena dizer também o seguinte, ó, uma forma de formatação rápida do tamanho da fonte é o seguinte, eu clico na palavra e posso utilizar aqui o tamanho da fonte que eu quero, né? Ó, aumentando o tamanho de 11 para 12, por exemplo, não é? E posso simplesmente utilizar os 2 azinhos aqui que estão do lado do número 11. Eles vão aumentando e diminuindo o meu texto
quando eu vou clicando sobre eles, né? Então aqui eu aumentei a fonte para 12, lá na linha 12, ó, aumentei a fonte para 12. Se eu quiser diminuir, eu clico no azinho aqui, ó, ele vai diminuindo toda essa fonte, ela vai diminuindo. Se eu quiser aumentar, eu vou no azão e ele vai aumentando, ok? O tamanho dessa fonte, até ele chegar num tamanho que atinja as extremidades da minha planilha, ó, como atingiu aqui. Ele parou no 14, atingiu as extremidades, está do tamanho que eu queria, ok? Eu posso deixar assim, posso formatar do jeito que eu quiser. Além do que, agora nós vamos ver duas formatações importantes, né? Então falamos de número simples aqui, sequencial, na coluna A, não é? Aqui eu completei os nomes, né? Corrigindo lá a planilha, para ficar de acordo com o que eu tenho nos testes lá. E vamos escrever um horário. Vamos dizer que você queira colocar um horário aqui. Então você vai colocar, por exemplo, deixa eu ver qual que é o que tem lá no nosso exemplo, 15 horas, né? Então tá bom, vamos lá, vamos colocar 15 horas. Eu vou colocar 15, 2 pontos, 00. Ele colocou 15 horas, ó, 15 horas, né? 0 minutos e 0 segundos, ok? Então eu sei que esse horário aqui é exatamente às 15 horas. Vou centralizar isso aqui também para ficar no meio da célula, ok? E eu posso clicar com o lado direito do mouse e abrir aqui, ó, essa caixinha de formatar células. Nós vamos usar muito isso, tá? Quando a gente está trabalhando com o Excel. Porque ela abre essa caixinha aqui para a gente formatar muita coisa. Por exemplo, o número, não é? Ó, eu quero data, né, ou hora. Então eu quero qual formatação? Ah, eu quero essa formatação aqui. Ok, quando eu clicar em OK, ele vai levar esse estilo de formatação para dentro da célula lá. Ele formatou aquela célula de acordo com a hora que eu tinha digitado. Veja que na coluna aqui em cima, na barra de fórmulas, continua escrito 15 horas. Só que a formatação mudou para 3 horas, né, PM, né, PM, como é chamado em inglês, que é o pós-meio-dia, né, o pós-moon, ok? Que é uma formatação que você pode configurar. Ah, não gostou? Você tanto pode dar um desfazer, como clicar novamente com o botão direito do mouse, formatar células novamente, escolher uma outra formatação e dar OK, beleza? E ele vai formatando tudo como você quer. Ó, vou centralizar aqui toda a linha 2, né? Além de centralizar, colocar no meio da célula de baixo para cima, de cima para baixo, eu quero centralizar também nas laterais. Então eu uso aqui as duas centralizações, perfeito? Muito bom. Um último item que nós temos que aprender aqui é o seguinte: formatar números. Então vamos supor que eu coloque o número 100 aqui. Mas 100 o quê, né? Se a gente está falando de valor, é 100 reais, não é isso? Eu posso formatar esses números clicando aqui nessas moedas. Ou eu posso abrir a caixinha aqui, ó, é português, é inglês, é euro, qual é o formato, não é? Brasil? Brasil, vamos formatar em reais. Olha lá, ele já coloca em reais, ok? Além disso, você pode aumentar as casas decimais. Ó. Eu vou colocar mais casas decimais ou diminuir as casas decimais, ok? Você pode colocar separador de milhares, por exemplo. Se eu digitar 1000 aqui, ó, ele vai colocando um pontinho lá, né, a cada 1000, e eu vou transformando em moeda, perfeito? Vou deixar o 100 aqui, só para configuração. Então, toda essa parte de número aqui, ó, por exemplo, ó, contábil, né? Você quer fazer um número geral, você quer moeda, você quer número contábil, você quer uma data. Isso aqui também você vai utilizar como nós utilizamos aqui o lado direito do mouse, perfeito? Então, se você quer formatar para uma hora, você vai clicar lá e vai utilizar aqui
a questão de horas, perfeito? E lá com o lado direito do mouse, você vai formatando mais especificamente, não é? Transformando num formato mais específico. Aqui mais geral, tá bem? Então, a moeda também, ó, se eu clicar com o lado direito do mouse, for lá em formatar células, não é? Ele vai abrindo, ó, por exemplo, se eu clicar em moeda, ele me abre algumas possibilidades aqui. A quantidade de casas decimais, o tipo de cifrão que eu quero deixar no meu dinheiro, não é? Quando ele for negativo, ele vai ficar em vermelho, vai ficar em vermelho entre parênteses, ou não, ele vai ficar em preto mesmo, ok? Ou vai ficar dessa forma, ou entre parênteses. Nesse momento ele está configurado assim, ele vai apenas aparecer um sinal de menos. Você tem todas essas possibilidades aqui, tá? Além de poder fazer alinhamento da própria célula, mexer com a fonte daquela célula, mexer com as bordas, colocar as cores, ok? Inclusive uma proteção. Não vamos falar disso agora, estamos apenas formatando. Veja que ele muda, né? Conforme eu vou mexendo, ó, você vê que antes os reais eles estavam separados. Ó. Como eu mexi na formatação, ele alinhou. Então o que eu posso? Eu posso alinhar também, né? Colocar ela mais no meio para ficar melhor disponibilizado essa questão aqui das células, ok? São coisas simples de se fazer, mas é bom treinar, né, gente? Porque cada um desses itens você vai usar muito. E na medida que você mais usar, mais você aprende sobre ele, ok? Outra coisa que eu quero falar sobre formatação de células é o seguinte, ó. Vamos dizer que você queira deixar essas colunas melhor, no mesmo tamanho, enfim. O que você vai fazer? Você vai selecionar todas as colunas, não é? Ou a linha que você quer, ó, e vai, por exemplo, aqui eu vou selecionar a linha 2, ó. Vou clicar com o lado direito, abrir lá o formatar células, tá? Vou lá em alinhamento, ó, e vou pedir para ela organizar isso aqui. Então eu quero que o texto quebre para, por exemplo, a coluna F ficar menor, ok? Então eu vou dar um ok aqui. Quando eu arrastar lá a coluna F, por exemplo, para cá, diminuindo o tamanho dela, o que vai acontecer? O texto vai quebrar em duas linhas, mas ele vai continuar centralizado. Ó. Eu apenas diminuí o tamanho da célula para não acontecer aquele evento de eu digitar numa célula e simplesmente ele aparecer na célula seguinte, né? Eu quero que ele continue nessa mesma célula. Então eu vou lá e dou um quebrar, como eu fiz lá, ok? Só que quando eu faço isso, eu mexo com outro item lá embaixo. Agora o item ficou pequeno, não está cabendo, não está aparecendo lá na célula. Então eu vou lá e formato, reduzo ele, né? Para ele ficar num tamanho que eu possa enxergá-lo, uma vez que eu mexi no tamanho de uma outra célula, perfeito? Muito bom, falamos bastante de formatação. É óbvio que é o seguinte, né, gente? Ó, estou fazendo uma planilha, vou salvar ela em algum lugar, vou salvar aqui onde eu estou trabalhando com ela, para ficar fácil de achar, dentro das pastas, não é? Que eu organizo, perfeito? Então, clicou em meus documentos, abriu aqui, estou abrindo uma outra pasta aqui, onde eu possa armazenar esse meu item, perfeito? Vou aqui nas aulas, onde eu estou gravando, colocar lá na seção de informática, vou dar um nome para ela, Excel básico, aulas, ok? Salvei, ou seja, salvei um item, uma pasta dentro do meu arquivo, né, onde eu possa encontrá-lo para a gente continuar as aulas, perfeito? Muito bom. Uma vez que está salvo, nós vamos utilizar essa planilha, porque até aqui só falamos em formatação, ok? Números, nome, digitação, formatação de hora,
sequências automáticas, não é? Desde a outra aula, a segunda aula, estamos trabalhando com formatação, tá? Então, mexemos com todas essa seção aqui de fonte, com alinhamentos e com números, ok? Muito bom, gente. Continua aqui, então, voltando aqui para a nossa apostila, o que a gente vai encontrar aqui, não é? Tudo aquilo que eu mostrei quando você clica com o lado direito da célula, dentro, né, o lado direito do mouse, perdão, dentro de uma célula. Ele te abre a caixinha de formatação de células, onde você vai poder formatar os números, formatar um alinhamento, não é? Ó, colocando lá o alinhamento que você desejar, formatar as cores das células, pode ser cada célula de uma cor, da maneira como você quiser, formatando aqui o alinhamento, ainda mexendo com quebra, né, de texto. Eu estou apenas dando alguns exemplos que nós vamos trabalhando, né? Bordas eu posso fazer daquela forma usando o ícone, como nós fizemos na segunda aula, ou utilizando aqui borda por borda, não é? E essa última aqui de formatação de células, que é a questão de proteção, né? Se você quer que aquela célula fique aparecendo, ela fique oculta, ela fique bloqueada, perfeito? São formas, né? Formatação de células que você vai utilizando durante o seu trabalho, tá bem? Então, como eu me movimento dentro da célula e como eu faço seleção, não é isso? Então, nós vimos lá que com o mouse eu faço seleção, ok? Eu clico com o mouse numa célula, por exemplo, onde está escrito matrícula, que é a célula A2. Cliquei nela com o mouse, seguro o lado esquerdo, vou arrastando tanto para o lado quanto para baixo e vou selecionando o que eu quero, perfeito? Outra forma de selecionar é eu clicar na mesma célula, aqui onde está escrito matrícula, segurar o Shift e caminhar para o lado, ok? Eu vou selecionando também as células, ok? Muito bom. Outra forma de selecionar é eu clicar sobre uma célula, clicar sobre o Ctrl e clicar em outra célula, tá? Por exemplo, cliquei em Fábio, cliquei agora em segunda, segurando o Ctrl e cliquei em 100, segurando o Ctrl sempre, tá? Se eu segurar o Shift, ele vai selecionar de Fábio até 100. Se eu selecionar Fábio, apertar o Ctrl, apertar depois a célula que eu quero, mais uma que eu quero, ele vai selecionando somente essas células que eu quero. Isso vai servir para você, por exemplo, formatar essas células de uma outra cor, se você quiser mais evidência nessas células unicamente e não na linha toda, perfeito? Então, seleção serve para isso, para a gente realmente selecionar, usando o Shift e o Ctrl, as setas direcionais ou o mouse, ok? Uma outra forma de andar dentro da planilha, vamos dizer que você tem uma planilha muito grande. Você aperta o Ctrl, eu estou aqui posicionado, ó, no número 1, tá? Que é na célula A3, coluna A, linha 3. Aperto o Ctrl e aperto uma seta para o lado. Ela vai até a célula que está preenchida. Ela não foi até professor, ela foi até segunda. Por quê? Porque professor não está preenchido, tá? A célula E não está preenchida. Então, ela vai aqui andando até onde você deseja, ok? Ah, eu apertei uma a mais aqui, deu uma confusão. Peraí. Agora, se eu estou aqui na célula A3, posicionado sobre onde está escrito o número 1, e eu der um Ctrl End, por exemplo, ó, né, também está aqui no nosso mouse, ele vai até o último item, ó, ele desceu para a linha 12 aqui, a última linha que está na planilha, tá bem? Como eu posso ir também dando um Ctrl Page para cima, um Ctrl Page Down para baixo, tá vendo? Eu vou
andando na minha planilha de um lado para o outro, utilizando essa possibilidade, ok? De caminhar com esses itens aqui que eu coloco aqui na planilha, tá? Teclas de movimentação e seleção. Eu vou usar as setas direcionais ou o mouse. Posso usar o Ctrl mais a setinha lateral para a última coluna ocupada, ou o Ctrl retornando com a última coluna ocupada à esquerda, ou a última linha ocupada, ou a última linha de baixo, ou a de cima, início da planilha, fim da linha, e assim por diante, tá? São formas rápidas de você movimentar pela planilha, lembrando que você pode usar o quê? As barras de rolagem, não é isso? Então, você quer caminhar na planilha, você pode ir utilizando as barras de rolagem, ó, andando para onde você quer, andando dentro das células com as setinhas direcionais, ok? Ou utilizando aqueles caminhos ali que são atalhos, vamos dizer assim, ok? Muito bom, gente. Em formatação, né, pelo menos aqui nessa tecla, nessa aba de início, não é? Falamos aí de fonte, alinhamento, número, falamos de bastante coisa. Formatação é isso, não é? É eu colocar uma arte, vamos dizer assim, na minha planilha, né? Colocando cores, colocando letras, usando fontes, tamanhos de fontes, utilizando ícones, né, de formatação de números, de percentual, de casas decimais, de horário, tudo o que eu desejo fazer para que fique muito bem compreendida a minha planilha, muito bem escrita, muito bem feita, formatada e até colorida, se é o que eu busco na minha planilha. Perfeito? Muito bom. Até aqui agradeço. Voltamos na próxima aula. Obrigado.